Nós estamos numa série interessantíssima chamada Liberdade Total. Deus tem nos falado algumas coisas interessantes sobre o conceito de liberdade cristã, e nós temos consciência de que alguns irmãos, infelizmente, não têm usufruído da totalidade da liberdade que o Senhor Jesus conquistou para nós da cruz do Calvário, que é direito nosso por herança. E nós estamos discutindo durante as terças-feiras e meditando sobre a liberdade em diversos aspectos. Na terça-feira passada, se você veio, você acompanhou uma mensagem incrível sobre a liberdade no aspecto da condenação, como podemos ser libertos da condenação. E hoje nós vamos estar meditando sobre a liberdade que diz respeito ao seu passado, como sermos libertos do nosso passado. Tantas pessoas têm vivido presas àquilo que já está lá atrás, mas o Evangelho nos diz que se somos novas criaturas em Cristo, o que era velho ficou para trás, e eis que tudo se fez novo, novidade de vida. E eu quero te convidar então a abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 17. O maior segredo para você não perder nada do que Deus tem feito neste lugar é você sempre escutar com atenção, reter o máximo de conhecimento, e não só isso, a partir de amanhã, ou quando você verificar uma oportunidade, você colocar em prática aquilo que está sendo ministrado, para que você não se torne somente um ouvinte da palavra, mas um praticante. Romanos 8:12 fala o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Diga, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Diga, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos fazer uma oração ao Pai. Senhor, nós estamos aqui nessa noite com toda a nossa sinceridade, porque nós cremos com toda a convicção que o Senhor é a única fonte de vida para nós. Como os teus discípulos chegaram à conclusão, nós também chegamos à conclusão aqui. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Nós estamos aqui para Te buscar e pedimos que nessa hora o Senhor transforme a nossa mente e que nós saiamos daqui transformados e renovados segundo a mentalidade da graça, transformados pelo Teu Evangelho, que é vivo e eficaz, e é o Teu poder para a salvação daquele que crê. Eu oro por aqueles que chegaram aqui com pendências, aqueles que porventura estão nesse auditório desesperados por alguma situação, aqueles que estão presos a alguma amarra do passado, que desde já o Teu Santo Espírito, gentil, doce, educado, comece a transformar o nosso entendimento e o nosso coração, porque nós damos total liberdade para que o Senhor faça o que estiver no Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amados, é assustador o fato de que um filho de Deus viva preso ao passado. A graça nos libertou para que nós estivéssemos livres daquilo que já passou. Eu percebo que o nosso maior erro, às vezes, como cristãos, nossa vida cristã, é tentar colocar o sistema do mundo que nos foi ensinado em nossa criação dentro da nossa vida cristã, e não tem nada a ver.
Quando você começa a caminhar pela fé e se relacionar com Deus, você necessita abrir mão do sistema que você aprendeu a operar, do sistema que está lá fora, e você tem que aprender o sistema de Deus para a sua vida cristã. Sabe por que eu estou falando isso? Vou te dar um exemplo e eu acho que vai ficar claro na sua mente. Nós estamos acostumados com a sociedade completamente meritocrática. Nós aprendemos que para nós ganharmos dinheiro, nós temos que trabalhar e trabalhar muito bem. Nossos pais nos ensinaram que se nós quisermos ser alguém na vida e sermos bem-sucedidos profissionalmente, nós temos que estudar e estudar muito. Você precisa fazer por merecer. Se você quer alguma coisa, vai e conquiste. Se você quer ganhar na vida, faça com as suas próprias mãos. É assim que você aprendeu? Eu também aprendi. O problema é que quando nós nos deparamos com a graça de Deus, não tem nada a ver com peraí, já vai sair. Me ajuda aí, por favor. Meritocracia não tem nada a ver com a sua habilidade, com a sua performance, mas com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em seu lugar há 2000 anos atrás. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? A palavra diz claramente que se dependêssemos das nossas obras, da nossa justiça, nós jamais teríamos acesso à bênção de Deus. E a verdade é que muitas vezes nós temos esse conhecimento, nós já ouvimos falar sobre isso, mas nós estamos nos relacionando com Deus através desse paradigma. Quer ver um exemplo que talvez já tenha acontecido com você? Poxa, eu não orei o suficiente, eu acho que Deus não vai me abençoar. Poxa, eu não tenho vivido de forma tão santa, então eu acho que eu não mereço que Deus me cure ou tire essa enfermidade do meu corpo. Alguém já pensou dessa forma? Poxa, eu não tenho sido tão santo, então eu acho que eu não mereço o perdão de Deus. A verdade é que a cura, a libertação, as bênçãos de Deus, a salvação, não tem nada a ver com os seus méritos ou com a sua capacidade de conquista, senão todos nós estávamos fadados ao inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para você: apesar de você não conseguir por seus próprios méritos, o Filho de Deus já pagou o preço por você. O Filho de Deus já pagou o preço por tudo que você fez no passado, pelos pecados que você está cometendo e por aqueles que você ainda vai cometer. E a verdade é que muitas vezes o nosso inimigo usa o nosso passado para aprisionar a nossa vida, aprisionar a nossa intimidade com Deus, aprisionar a nossa vida espiritual e nos tolhe, nos tira aquilo que nós já temos por herança, por direito, e nós acabamos vivendo uma vida rasa e superficial, sem tomar posse daquilo que já é nosso como filhos de Deus. Eu quero meditar sobre alguns aspectos, sobre alguns pontos baseados nesse texto de Romanos. E o primeiro deles que eu queria que você prestasse muita atenção, eu sei que você talvez já saiba disso, mas eu creio que você vai olhar para essa afirmação de uma forma diferente hoje. Mas a primeira afirmação que eu gostaria de fazer aqui é: todo cristão é um filho adotivo de Deus. Você pode repetir isso comigo? Todo cristão é um filho adotivo de Deus. Os cristãos são filhos adotados, a palavra diz isso. Inclusive esse texto que nós lemos, dentre muitos outros, ele menciona essa característica da adoção de Deus, da paternidade adotiva do Pai que nos alcançou. E no versículo 15 que nós lemos, a palavra fala: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o Espírito, e agora sim com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus, que os adota como filhos, por meio do qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Deus não vai te escravizar por causa daquilo que você fez de errado no passado. Quem gosta de fazer isso é Satanás. Satanás, ele adquiriu essa habilidade. Ele gosta de tentar fazer isso com você. Você é homem de Deus. Você lembra do que você fez semana passada? Eu estava lá, eu vi. Você é uma farsa. Os irmãos da célula podem até achar que você é uma bênção, mas eu sei quem é você. Olha o que você fez ontem.
Mas quando nos lembramos da graça que nos alcançou e do perdão que está à nossa disposição, nós podemos olhar para o nosso inimigo e dizer: já está tudo pago, o meu Senhor me perdoou e eu sou livre para crescer. A verdade é que às vezes na teoria é muito bonito, mas na prática nós não estamos colocando isso para acontecer. O versículo 12 do texto que nós lemos fala de uma forma muito categórica: nós não estamos mais em dívida com a carne. Existia uma dívida na sua vida. Você era devedor de algo. A palavra diz que o pecado ele traz uma recompensa, um salário, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É isso que você merecia. Você cometeu uma ação e toda ação tem uma reação. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus e merecemos de forma categórica e absoluta a morte. Alguém tem que pagar essa dívida. A dívida está lá, ela existe. Se você já deveu cartão de crédito ou cheque especial, você sabe muito bem que não tem como ignorar, ou não tem como você dormir no outro dia, vai ser uma brincadeira, não existe mais. Você sabe muito bem do que eu estou falando. É uma bola de neve. Se você já se endividou, você sabe que não melhora com o tempo, a dívida piora. As pessoas costumam dizer: o tempo cura tudo. Vai ver se o tempo cura a dívida de cartão de crédito. Deixa passar um mês aqui para ver se resolve. Vai! Com esses juros aí. Pois o pecado era assim. Nós cometemos o pecado e quanto mais o tempo passava, a nossa condenação eterna estava chegando. Mas alguém um dia pagou o preço que era nosso. E deixa eu te dizer uma coisa: Ele não deixou nenhum centavo em aberto dessa dívida. Ele pagou a conta inteira. É como se, imagina se você vai no Boi Preto e você começa a ficar em crise. Meu Deus, um refrigerante esse preço, que rodízio caro. E está chegando a grande hora de receber a conta. E quando você recebe a conta preocupado: meu Deus do céu, amanhã tem boleto para pagar. Eu não sabia que era esse preço, agora eu estou enrolado. Estou almoçando com o meu chefe aqui. Não vou fazer feio, não vou sair, mas tenho que pagar de alguma forma. Teu chefe olha para você e diz: está tudo pago. Olha que maravilha. Alguém pode dar um glória a Deus ao Senhor aí? Por falar nisso, paga um Boi Preto pro irmão que está do seu lado, rapaz. Aproveita e bota em prática aí o que Deus está falando contigo. Será que você pode incentivar o seu irmão a fazer isso amanhã na hora do almoço aí? Está escrito: amai-vos uns aos outros. Jesus pagou a sua dívida por completo. Ele não deixou um centavo sequer. Paulo está escrevendo aos romanos, ele sabia muito bem disso. E para a cultura romana, o termo adoção, ele tem um significado um pouco diferente do nosso entendimento como brasileiros, porque a adoção romana era um acontecimento um pouco diferente de como nós fazemos aqui no Brasil. Quando um romano adotava um filho, existia uma cerimônia que era como se fosse um casamento, como se fosse uma festa de família. Era um ritual tradicional para os romanos. Ele adotava alguém e existia uma cerimônia que acontecia em que o pai que estava adotando o filho, na frente de todos os familiares, tirava a roupa antiga que estava naquela criança, naquele adolescente, e colocava uma roupa nova, simbolizando que ele não fazia mais parte da família antiga, mas que agora ele era um filho legítimo, e como se fosse um filho de sangue mesmo, e estava sendo aceito como um filho legítimo daquele pai. Paulo sabia que estava escrevendo aos romanos, e quando ele cita adoção, ele sabe que os romanos vão entender isso de uma forma muito diferente do que a nossa. Porque quando Deus nos adotou, não é como uma adoção de que você é um bastardo, né? Ou, às vezes essa adoção soa de uma forma meio pejorativa para nós, ou com algumas barreiras. Não é essa adoção que você está pensando. Deus não pegou um velho homem e diz: vem cá e você vai continuar velho aí, eu deixo você ficar morando comigo aqui. Não, Deus aniquilou a natureza do pecado que havia em você. Ele tirou as vestes do velho homem e fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu de novo e você é uma nova pessoa. Você é um novo alguém. Você faz parte da família de Deus de forma completamente legítima agora. Você é um filho de Deus.
Jesus era o Filho unigênito, e agora, segundo as Escrituras, Romanos 8, ele passou a não ser só unigênito, mas agora ele se tornou primogênito de uma família de muitos irmãos. Deus está dizendo: eu adoto vocês, e assim como eu amo meu filho Jesus, eu amo vocês também, porque vocês fazem parte da mesma família. Você tem noção do que é isso? Isso é grande demais. A palavra diz que nós, que nem éramos povo, inimigos de Deus, separados do Senhor pela nossa iniquidade, e Jesus veio e abriu mão da sua glória e nos transportou do império das trevas para o reino da luz, o reino do Filho de Deus. Você é uma nova criação, você nasceu de novo para reinar. Não deixa Satanás te dizer nada diferente. Você não é um filho bastardo, você não foi criado por acaso, você é filho de um rei. Então comece a se levantar e agir como tal. Diz para o irmão que está do seu lado: ele precisa saber, você é filho de rei. Se comporte como um príncipe, como uma princesa. Existe algo interessante também, que o versículo 14 vai revelar, porque Paulo diz no versículo 14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus necessariamente são filhos de Deus. Existe uma característica dos filhos de Deus, que é que eles são guiados pelo Espírito. Quando estávamos lá atrás, inclinados pela nossa carne, pela vontade do nosso corpo, nós éramos guiados pelas vontades, pelas paixões, pelas tentações, pela inclinação da carne. Mas no momento em que você abre o seu coração para Jesus, Ele faz uma limpeza, e agora você não é mais guiado pela carne, mas é guiado pelo Espírito de Deus. Jesus disse: olha, não se preocupem, eu vou subir, mas é bom que eu suba, porque quando eu for para o Pai, Ele vai enviar um Consolador, e esse Consolador vai ensinar para vocês todas as coisas. Sabe, amado, você tem um guia agora, você tem um professor, você tem alguém que te lembra as palavras de Jesus, você tem alguém que te aponta para Jesus diariamente e te ensina a caminhar como Jesus caminhou como homem aqui na terra. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a cada dia, essa palavra tem que se tornar verdade em nós. Não é fácil, não pense que é fácil. Isso aqui não acontece da noite para o dia, não é um passe de mágica. Você tem que ir transformando a sua mente carnal para a mentalidade da graça, do evangelho, do reino. E começa aos poucos, o homem e a mulher que se convertem ao senhorio de Cristo, eles começam aos poucos a crucificar essa velha mentalidade, e dia após dia são renovados por uma nova mentalidade que os ensina a viver única e exclusivamente guiados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo vai dizer para os Gálatas: não andem pelo Espírito, e dessa forma vocês não vão cumprir a concupiscência da carne. Por quê? Porque existe uma batalha diária. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e esses opõem-se mutuamente para que vocês não façam o que vocês querem. Mas se vocês nasceram de novo pelo Espírito Santo, vocês não vão ser guiados pela carne, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos aqui são guiados pelo Espírito Santo? Então eu creio que chegou o tempo de vivermos de forma diferente. Não existe mais espaço em nossa vida para as vontades da carne, para os desejos de outrora, para as obras que nós crucificamos na cruz do Calvário e nas águas do batismo. A minha vida agora em Cristo é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra diz algo interessante também. Paulo disse no texto que lemos, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele agora testifica com o nosso espírito que somos filhos. Eu vejo algo interessante aqui, porque nós somos templo do Espírito, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, e então eu entendo que eu já tenho o meu próprio Espírito, e agora eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim também, e é como se o Espírito Santo de Deus estivesse todo dia e em todo tempo testemunhando ao meu próprio Espírito: olha, você é filho de Deus, acredita nisso. E o meu Espírito então diz: poxa, é verdade, eu não sabia disso, poxa, que legal. E o Espírito testemunha para o meu próprio Espírito, e eles conversam entre si, e ele comprova que eu já sou filho. Eu não vou ser, eu já fui feito filho e já posso viver como tal. Alguém pode dar um glória a Deus ao Senhor? Pode aplaudir bem forte ao Senhor.
meditar rapidamente com vocês é sobre essa nova mentalidade. E a segunda afirmação que eu trouxe para vocês é: os cristãos devem abraçar a sua nova mentalidade. Você pode repetir isso comigo? Os cristãos devem abraçar a sua nova mentalidade. Engraçado a forma como Jesus fala a respeito de Deus. Todas as vezes que Jesus citou o seu relacionamento com Deus, ele falou sobre Deus na forma de um pai. Jesus nunca disse: ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ele falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante essa forma como Jesus fala sobre Deus, porque eu acredito que a forma como ele se referia ao Senhor, de certa forma, chocou aquele povo, chocou os israelitas da época, os judeus que se relacionavam com ele. Por quê? No Velho Testamento não era comum para o povo de Israel se referir a Deus como Jesus se referiu. No Velho Testamento nós vamos ver apenas 14 vezes a Bíblia chamando Deus de Pai. Nos Salmos de Davi, em Deuteronômio ou em alguma passagem, você vai ver apenas 14 vezes a Bíblia chamando Deus de Pai. E em nenhuma delas foi utilizando o termo que Jesus utilizou, que foi Abba. Jesus falava de Deus como Abba. Abba é papai. É um termo íntimo. É um termo que um filhinho chama o pai quando está chorando e quando quer um presente, ou quando cai e se rala. Eu creio que isso de certa forma trouxe um choque àquele povo, e principalmente aos fariseus, porque de certa forma, para aquele povo e para a cultura da época, chamar Deus de papai era no mínimo irreverente. Vocês estão entendendo? Era como se um judeu estivesse pecando por falta de zelo, ou chamando Deus de uma forma atrevida. Está dando para entender? Eles conheciam Deus como o Deus do Sinai, o Deus que estava na montanha e que lançava raios, o Deus do dilúvio, o Deus que lançava fogo nas cidades, o Deus que apareceu ali naquele monte, e o povo disse: Moisés, a gente não quer isso não, vai lá você, porque esse Deus é muito assustador, vê o que ele tem para falar e traz para a gente, porque a gente tem medo desse Deus. O Deus para o judeu era algo muito mais distante. Apesar deles terem essa consciência de que Deus era um pai de certa forma, mas a forma como eles se relacionavam era com um Deus muito mais distante, com muita reverência, com muito cuidado. Inclusive tem alguns irmãos que oram assim até hoje, né? Não sei se você já viu algum irmão orando e parece que ele está falando assim com... Não sei, mas ele inclusive muda a voz. Não sei se você já conheceu um irmão que muda a voz para orar. Ele entona a voz de uma forma diferente. Oh, Deus das galáxias, Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Jeová Sabaoth. Oh, e é um monte né? Você fica imaginando como é que esse cara se relaciona no lugar secreto, né? Não é possível que no quarto dele ele faça assim, né? Tem gente inclusive que bota paletó para orar no quarto. Não pode orar no chuveiro, não pode orar com pijama, não, você é doido, mano. Deus é muito santo, né? E vem Jesus e quebra esse paradigma com uma mentalidade completamente diferente. Ele chama Deus de Abba, papai, meu papai. Eu e o meu papai somos um. Quem vê a mim, vê ao meu pai. Ninguém vem ao meu papai a não ser por mim. Você tem noção do choque que isso causou? É Jesus mostrando: eu estou trazendo uma nova mentalidade, e já não cabe a mentalidade antiga, porque Deus quer que vocês comecem a caminhar como filhos do amor. Alguém pode agradecer ao Senhor Jesus por isso? Aleluia! Isso é precioso demais. A pergunta é: como é que você tem se relacionado com Deus? Como um pai ou como um patrão? De que forma você tem falado ou conversado com Deus? Como é o seu relacionamento com Ele? Eu vejo em muitos irmãos um problema que existe hoje, que é uma mentalidade de funcionários na hora de se relacionar com Deus, como se você tivesse que trabalhar para conquistar a aprovação ou a aceitação do Pai.
Esse é um grande problema na vida de muitos irmãos hoje em dia, e eu creio que Deus está quebrando isso em nossos corações hoje, amém? Eu creio que nós estamos entendendo esse relacionamento com Deus de uma forma diferente. Eu vou tentar mostrar para você com uma passagem. Lucas 15 fala sobre um filho pródigo. Quantos conhecem a história do filho pródigo? E a Bíblia fala sobre um filho que pediu a sua herança de forma antecipada para o pai. Ele vai e gasta todo o seu dinheiro, ele acaba com tudo, e ele volta para o pai pedindo que pelo menos o pai o aceite como um funcionário, como um empregado. E o pai tem uma atitude completamente diferente. O pai troca a roupa dele, coloca uma túnica nova, coloca um anel no dedo, manda matar um animal cevado, prepara um banquete. E depois que essa parábola está acabando, no final, lá em Lucas, a partir do versículo 29, 30, existe um diálogo interessante entre o pai e o irmão mais velho. Quem lembra mais ou menos desse diálogo, levanta o braço. Eu acho interessante, porque você vê na mentalidade do irmão mais velho a mentalidade que alguns irmãos em Cristo carregam quando se relacionam com Deus. Porque o irmão mais velho chega para o pai e ele entra em crise. Ele fica do lado de fora da casa enquanto estão festejando pelo irmão. O pai sai para falar com ele e ele dá uma dura no pai. Ele fala: que é isso? Quer dizer que eu estou aqui a minha vida inteira te servindo, trabalhando para você, eu cumpri os seus mandamentos, e você nunca me deu um cabrito para eu matar e comer com os meus amigos? Vem esse louco, gasta seu dinheiro, e você bota uma túnica nele, bota um anel no dedo, faz um banquete desse tamanho. Eu não estou entendendo, por que você nunca me recompensou dessa forma? E aí no versículo 31, aquele pai traz uma resposta que transforma completamente a nossa mentalidade, porque o pai olha nos olhos dele e ele fala assim para aquele filho mais velho: filho, você esteve comigo em toda a minha vida, você sempre esteve aqui comigo, e você não sabe que todas as minhas coisas são tuas? Uau! Essa é a paternidade de Deus. Essa é a paternidade de um pai que nos deu todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Essa é a paternidade que está lá em Romanos 8, quando a Bíblia fala: se Deus nos deu o seu único filho, como não nos dará também juntamente com ele todas as outras coisas? O Deus que nem o seu próprio filho poupou, também nos abençoará com toda sorte de bênçãos espirituais, celestiais, materiais, terrenas. Esse é o Deus que eu conheço. Você foi criado para dominar. Você foi criado para reinar em vida. Sabe, quando eu leio Gênesis, eu gosto tanto de ler aquele começo da criação, porque revela a forma como Deus gostaria que nós nos relacionássemos com a natureza. Eu vejo Deus criando os animais, os peixes, as árvores, e depois Ele cria o homem, e Ele mostra a natureza para o homem, e Ele fala assim: você está vendo os peixes, você está vendo os répteis, você está vendo as aves no céu, você está vendo a natureza que eu criei, você está vendo os seres viventes que andam sobre a terra. Eu quero que você domine sobre isso tudo. Eu quero que você exerça domínio sobre isso. Eu entendo que esse domínio também envolve, inclusive, bactérias, vírus, micro-organismos, seres que nós não conseguimos ver a olho nu, porque eles também andam sobre a terra. É ou não é? E eu vejo que essa é a mentalidade de Deus desde o começo. A criação está à nossa disposição. Nós recebemos um poder delegado por Deus para dominar sobre isso. O pecado entrou na história. O pecado tentou interferir nesse plano. Satanás tentou interferir e contaminar esse propósito através do pecado do homem. Sabe o que aconteceu? Jesus veio e Ele restaurou esse plano inicial de Deus. Ele trouxe de volta essa possibilidade. Ele trouxe de volta a possibilidade de sermos não somente criaturas, mas filhos de Deus. E não só filhos, príncipes, princesas e embaixadores do céu. Lucas 10:19 tem um texto interessantíssimo, que Jesus reúne os discípulos e Ele fala assim para os discípulos: eu estou a partir de agora dando autoridade para vocês, para que vocês exerçam sobre todo o poder do inimigo. O termo autoridade, do grego exousia, significa poder delegado. Jesus está dizendo: eu estou delegando autoridade para que vocês exerçam sobre as forças do mal.
não só sobre a criação agora, mas sobre os nossos oponentes, sobre os nossos adversários. Marcos 16, Jesus vai dizer: olha, eu estou subindo, mas vocês estão recebendo autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Vocês vão beber veneno e ele não vai fazer mal para vocês. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão perdoar os pecadores, e eu estou dando autoridade para vocês fazerem isso. Quantos estão recebendo essa autoridade em nome do Senhor Jesus? Sabe de uma coisa? Tudo que Satanás quer é que você não tenha consciência disso. Tudo que Satanás quer é que você fique depressivo, angustiado por causa de algo que você fez no passado. Se tranque num quarto chorando e não exerça essa filiação, esse poder que já é nosso por direito. Satanás quer que você se desanime, fique triste, fique remoendo coisas do passado, porque ele tem medo da manifestação dos filhos de Deus. Eu creio que o inferno treme quando ele vê um filho de Deus que sabe a sua identidade, um filho de Deus que reconhece o perdão pela graça e começa a praticar aquilo que já está à nossa disposição. Alguém aqui está disposto a viver de forma diferente a partir de amanhã? Eu declaro que a sua vida vai ser diferente e você vai colocar isso em prática em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! É interessante porque nós, quando éramos adolescentes ou crianças, nós nos relacionamos com o nosso pai de uma forma e às vezes não conseguimos praticar isso com Deus. Por exemplo, quando você era adolescente, que você queria sair com os amigos, você não tinha dinheiro, você não trabalhava, para quem que você corria? Se você teve uma criação igual a minha, eu corria para o meu pai. Pai, o bicho pegou, não tenho renda, você me dá. Caí, me ralei, uma criança caiu no chão. Você pode até respeitar seu pai, deve respeitar. Você teme ele, a autoridade que está sobre ele, mas você não tem medo de pedir as coisas, de pedir pão, de pedir bênçãos. E por que com Deus nós ficamos com barreiras e com reservas? Deus é o teu pai. Ele te criou para dominar. Ele te criou para ser um embaixador. Ele te deu um poder delegado e você precisa colocar isso em prática necessariamente em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Terceiro ponto dessa meditação, eu já estou encerrando, é a terceira afirmação da noite, e é o seguinte: os cristãos são herdeiros legítimos do reino de Deus. Você pode repetir comigo? Os cristãos são herdeiros legítimos do reino de Deus. O texto que nós lemos no versículo 16 e 17 de Romanos 8, ele termina falando o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Entenda uma coisa: no momento em que você abre o seu coração para que o Espírito Santo te faça um templo dele, para que você seja a habitação dele, a palavra diz que o Espírito Santo em você é um selo da tua salvação. Deus olha para você e ele vê uma marca dos filhos. O céu olha para você e ele vê uma marca. É o Espírito Santo, é o selo da promessa. O Espírito Santo em nós é como se fosse exatamente, uma certidão de nascimento. É algo que comprova a nossa filiação. Você está me entendendo? Quantos aqui trouxeram o RG hoje? No teu RG tem uma parte do teu RG que fala assim: filiação, é ou não é? E aí tem o nome do teu pai, nome da sua mãe. No momento que você abriu o teu coração para Deus, Deus mudou seu RG. Você agora recebeu uma nova filiação. Você agora recebeu o poder de ser um filho de Deus. Você agora tem um pai que te adotou. E ele não te adotou como um bastardo. Você é um filho de uma escolha. É um filho do amor. E como se não bastasse, ele te fez nascer de novo com uma nova natureza, com uma nova criação. E você precisa entender o que é que essa nova criação traz para você, porque eu creio que a partir de hoje você vai colocar em prática aquilo que já está à sua disposição.
porque você, a partir de agora, quando você abre o teu coração para Deus, você recebe vamos dizer assim, a habilidade, ou acho que não é o termo que mais se aplique de forma correta, mas a oportunidade de ser exatamente como Cristo foi como homem aqui, e fazer as coisas que Ele fez, e obras maiores inclusive. Jesus para nós deve ser a maior referência de filhos de Deus que nós podemos ter. Se você quer uma referência de como viver, olhe para Jesus e imite o que Ele fez. Você vai estar vivendo de forma perfeita como um filho de Deus. Eu quero terminar lendo um texto que para mim resume isso, e é 2 Coríntios 5. Eu queria terminar lendo esse texto, terminar essa meditação lendo o texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14, que fala sobre essa libertação do passado e o que Deus tem para nós agora. 2 Coríntios 5,14. E eu vou ler até o final do capítulo para terminar essa meditação. Olha só o que fala o texto: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quantos vivem para Jesus agora aqui? De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. O passado ficou para trás. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Tudo se fez novo, agora é novidade de vida. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicando: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não tem a ver com tua performance, não tem a ver com os seus méritos, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a obra consumadora de Cristo Jesus, que Ele realizou por amor a você. E agora, por causa do tetelestai, por causa do que Ele fez por amor a você, você se tornou justiça de Deus, embaixador do céu, uma nova criação, para manifestar e revelar esse evangelho de poder através do teu estilo de vida. Tudo que Jesus conquistou na cruz está à sua disposição. Então se levante hoje, deixa as coisas velhas para trás e começa a viver em novidade de vida. Está à tua disposição, a cura está à sua disposição nessa noite, a libertação da sua família está à sua disposição nessa noite, a salvação e a vida eterna já está à sua disposição nessa noite, por meio de Cristo Jesus. Todas as bênçãos do Pai já estão à tua disposição nessa noite. Não porque você é alguém, não porque você merece, mas por causa do nosso primogênito, do nosso irmão mais velho, aquele que fez tudo por nós, aquele que já pagou o preço que era nosso. Por suas pisaduras fomos sarados. O nome dele é Jesus. Jesus, Jesus. Dê um aplauso a ele, por favor. Jesus, Jesus, Jesus.